A Wolf Sports é a agência de marketing esportivo que mais fecha patrocínios no futebol brasileiro, tendo fechado ao longo da sua existência 103 clubes, incluindo São Paulo, Corinthians e Santos. Hoje, nós estamos aqui em exclusiva para a iGaming Brasil. Eu estou com o Fábio Wolf, sócio-diretor da Wolf Sports e Marketing. Tudo bem, Fábio? Boa tarde. Boa tarde, Ana Maria. É um prazer falar com a iGaming. Prazer é todo nosso. Bom, Fábio, a gente está aqui para bater um papo. Queria saber, em primeiro lugar, como é que foi que nasceu a agência? Conta um pouco para nós. Então, a agência ela foi criada em 2006. Eu sempre gostei muito de esporte. Já havia trabalhado em outras duas agências. Fui sócio de outras duas agências. E aí, em 2006, eu resolvi partir para uma carreira solo, montar uma agência que tivesse a minha cara, que fosse ágil, que não fosse burocrática e que tivesse o patrocínio como core business. Então, em 2006, nós iniciamos a operação e, ao longo do tempo, nós fomos nos adaptando aí ao mercado brasileiro, enxergando oportunidades, construindo relações, e cá estamos aí 16 anos depois. E como é que você consegue administrar seu tempo? Porque você também é professor, né? Você é professor de marketing, você tem bastante trabalho, acho que nas duas áreas. Como é que é isso? O que você gosta mais de fazer? Eu acho que os dois trabalhos eles acabam se complementando, né? Além disso, eu escrevo uma coluna quinzenal e apresento um podcast. Então, tem que gerenciar bem o tempo, né? Porque senão eu acabo invadindo o espaço familiar. Isso, na verdade, invadir o espaço familiar eu faço, mas é tentar reduzir, né, essa invasão para que o dia se torne equilibrado, né? Eu acho que equilíbrio é a palavra da vez, né? Para não acabar não extrapolando e acabar, e no final das contas, o meu corpo acaba sentindo. Muitas vezes, sábado e domingo, eu acabo tirando para descansar, para dormir, porque a semana realmente é bem cansativa. Mas, assim, voltando à pergunta, eu acho que todos esses elementos eles são importantes e eles acabam se complementando, né? Então, o tocar a agência é muito bom, porque é o que eu gosto, é o meu dia a dia. O dar aula ter a certeza que eu sempre vou estar atualizado para agregar conteúdo aos alunos. Então, eu preciso estudar. Ao mesmo tempo, ao dar aula, ao lecionar, eu consigo trocar a experiência com os alunos. A mesma coisa acontece no Patrocinei, ao entrevistar sempre o buy side, né, o lado comprador do mercado, são os profissionais que compram patrocínio. Então, eu vou me atualizando à medida que eu vou escutando as estratégias que as empresas adotam. E escrever é muito bom porque ele não acontece assim do nada, né? Você pensa, pô, essa semana é a semana da minha coluna, eu preciso escrever. Então, é um negócio que você se força a fazer, e à medida que você faz isso com frequência, você vai melhorando a sua comunicação, né? A sua forma de escrever. Com certeza. E fruto disso, você agora recentemente ganhou, né? Recebeu um prêmio de profissional de marketing esportivo do ano na América do Sul, que foi concedido pela Confúcio da Americana. Queria que você comentasse um pouquinho sobre como foi receber esse prêmio, né, para você. Olha, eu fiquei super lisonjeado já de estar entre os três. Realmente, para mim, já era uma vitória, assim, já era um negócio muito positivo. Ganhar, então, não tem nem o que eu fiquei muito contente e eu acho que o prêmio acaba me dando mais energia para continuar
com a estratégia que a gente vem fazendo e desenvolvendo os trabalhos de forma sempre íntegra e sempre escutando muito o cliente, o mercado, para a gente poder sempre entregar o melhor serviço. Então, realmente, fiquei muito, muito satisfeito, muito feliz com essa premiação. Ok. E agora, me fala, como é que é trabalhar com o gerenciamento de imagem do Hendrick, por exemplo, um fenômeno, né, dentro do campo? Olha, para nós é um negócio novo. Então, essa parceria começou em janeiro desse ano e as coisas aconteceram muito rapidamente e está sendo uma experiência muito gratificante para nós, porque nós já intermediamos diversos contratos de marca com embaixadores, mas essa é a primeira vez que nós temos a liberdade de desenhar um plano estratégico de carreira, de posicionamento de imagem. Inclusive, esse plano é baseado em 3 carreiras de 3 superatletas do mercado, que são Rafael Nadal, Roger Federer e Cristiano Ronaldo. Então, me incomoda ligar a televisão e não ver os esportistas de forma abundante. Isso acontece quando é véspera de uma grande competição, como uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, mas não é frequente. Então, você liga a TV, você vê, com todo respeito, aí o Luciano Huck, Marcos Mion, dupla sertaneja, Anitta, são sempre os mesmos, mas você não vê o esportista. Então, acho que é uma super oportunidade aí de um ou mais atletas serem protagonistas. E eu acredito que o Hendrick tem um potencial absurdo, tanto dentro quanto fora do campo. Esses meses trabalhando com ele, com o staff, com todos que estão envolvidos no processo, tem sido uma experiência muito positiva para nós. E essa liberdade que nós temos tido de poder criar, desenvolver e aplicar no mercado tem trazido para nós uma satisfação muito grande e muito em breve nós anunciaremos aí o segundo patrocínio para o Hendrick, né? O Hendrick vai ser o embaixador de marca de uma outra empresa. Lembrando que em fevereiro passado nós anunciamos a Odontocompany, que já foi o contrato mais precoce da história do futebol brasileiro, obviamente tirando o material esportivo, e agora nós poderemos novamente comemorar um segundo contrato, mais 3 anos. Então, são 3 anos com o Odonto, mais 3 anos com essa empresa. São 2 contratos, no total são 8 marcas. Então, a ideia é a de associar a imagem dele com 8 empresas, mas empresas que têm um storytelling, né? Que tem um fit, que tem uma relação com ele. Recentemente, inclusive, eu recebi aqui uma sondagem de uma empresa grande, que gostaria de ter a imagem dele como embaixador, mas não tem nenhuma pertinência, né? Não tem um fit. E aí a gente resolveu não seguir adiante. Então, é uma história que está se iniciando, mas é uma história com um enorme potencial e a gente está bem empolgado aí com isso. Interessante. E, Fábio, como que você analisa o mercado de marketing no esporte comparado hoje com 10 anos atrás? Olha, o mercado ele evoluiu não da forma que nós gostaríamos. Então, tem muitas coisas que eu vejo aqui que eu gostaria que estivessem melhor, que estivessem mais profissional. Eu tive a experiência de morar fora, fazer um mestrado em futebol em Lille, 2001, 2002. E diversas coisas que eu vi lá em 2001, 2002, eu ainda não consigo enxergar aqui no nosso mercado. Então, eu acho que a gente tem bastante o que evoluir. A indústria
é uma indústria com um potencial enorme, mas eu vejo hoje um número maior de profissionais preparados para estar nesse mercado. Eu lido às vezes com alguns profissionais que eu sinto na relação com eles que o mercado está evoluindo. Então é esperar aí que as SAFs que estão chegando e elas ajudem a acelerar o mercado nesse sentido e que nós tenhamos aí um mercado aí com esse potencial todo sendo de fato usufruído. Hoje sei lá, hoje é difícil dizer, mas se eu tivesse que colocar em percentual, eu diria que é um mercado com 30% de realmente de capacidade sendo utilizado e ele tem 70% de potencial aí a usufruir, e quando isso acontecer vai ser bom para todos que estão envolvidos e obviamente para muitos outros que um dia quem sabe vão ter a oportunidade de trabalhar nesse mercado. Claro, ainda nessa questão, né, do marketing esportivo, como é que você compara, no caso, o Brasil com a Europa, né, na questão de gestão de marca, comunicação global, etc. Você acha que tem a ver com as diferenças da economia de cada país ou com a gestão de clubes, por exemplo? Você falou que vê coisas lá que aqui você não vê, né, que não estão acontecendo aqui ainda, tipo, certos tipos de campanha, é disso que você está falando? O que eu estou falando é da organização como um todo, né? Se você, por exemplo, for comparar a Premier League, que é a liga principal do futebol inglês, com a brasileira, você vai ver que eles estão há anos-luz de nós, e isso aconteceu em função de uma necessidade de mercado, né? É importante dizer que o futebol inglês, na década de 80, ele era tomado de baderneiros, que são os hooligans, de má organização, de mortes no estádio. Enfim, o futebol inglês na década de 80, ele tinha uma mancha, ele tinha uma associação muito ruim, né? De repente, a Margaret Thatcher, a primeira-ministra, falou: a gente tem que mudar isso aqui, e foi redigido o report Taylor Report, né? O relatório que foi a pedra fundamental, a pedra inicial para a mudança do futebol inglês. E hoje o futebol inglês é profissional muito em função desse ponto de partida de que não dava mais para continuar da forma como estava. Então, é importante mostrar que havia uma desorganização, havia uma bagunça, não era profissional, e hoje, enfim, algumas décadas eles são em função de profissionais resolverem aplicar na prática o que o Report Taylor estava redigido, né? Então, enfim, então o futebol inglês avançou bastante. O que acontece aqui é que nós ainda temos alguns dirigentes que não são profissionais, então que não são remunerados por isso, que passam a tarde no clube para assinar documento, contrato, ou, enfim, para despachar. E o futebol, o esporte, ele é uma indústria com potencial gigante, então ele tem que ser gerido como tal, né? Então, enfim, à medida que nós nos tornarmos mais profissionais, a gente vai diminuindo esse gap que existe, por exemplo, com o futebol inglês, ou que os outros esportes aqui têm em relação a, por exemplo, o mercado americano, que são diversas ligas em diversos esportes que eles são
em transformar a organização em muitos bilhões de dólares. Com certeza. E como é que você vê a questão do patrocínio, né, das casas esportivas, praticamente 100% dos times brasileiros de Série A hoje em dia? As casas de aposta vieram muito forte, e isso já era previsto, já que, teoricamente, esse seria o ano da aprovação da regulamentação do mercado, coisa que não dá nem para dizer mais se de fato vai acontecer. Então, se tinha que apostar, 2022 era o ano mesmo, né? Então, é impressionante que nós temos sido procurados por casas de aposta, é um negócio surreal. Cada dia aparece uma empresa diferente, e o futebol é bem o core, né, do negócio em si. Então, era óbvio que os clubes, tanto da Série A, Série B, muitos da Série C, Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B, da Série C, enfim, embaixadores, ex-atletas. É um negócio que as empresas vieram com muita sede, e elas, enfim, acabaram loteando o mercado. Mas é muito importante que essas empresas elas consigam se diferenciar nas suas estratégias, no seu meio de comunicar, porque são tantas bets, né? E algumas soam até meio parecido, que o ponto é, na hora que o consumidor vai dormir, será que ele sabe diferenciar uma bet da outra? Acho que causa muita confusão, porque são estratégias parecidas, muitas vezes logomarcas que parece que foram feitas para confundir mesmo. Enfim, eu acho que o mercado é grande, mas é importante que as estratégias que elas se diferenciem, né? Que realmente existe um trabalho de geração de conteúdo, de ideias fora do trivial, para que realmente quem está entrando no mercado ou quem já está no mercado consiga se diferenciar das demais casas de aposta. Aí me falaram que tem mais de 500. Então, realmente, é preciso criatividade, um bom plano estratégico e, obviamente, um bom orçamento para poder ser efetivo. Claro, e como é que a Wolf aguarda essa questão da regulamentação das apostas no Brasil? Olha, nós aguardamos com a mesma ansiedade que o mercado aguarda. Uma vez o mercado regulamentado, o governo passa a receber, né, impostos sobre as operações. E isso acaba fazendo com que o dinheiro ele circule, que não haja dúvidas na hora de vou investir mais ou vou investir menos. Você sabe como é que, né, quais são as regras de fato. Hoje a gente se encontra numa zona cinzenta entre o permitido e o não permitido, e que gera muitas dúvidas. E eu acho que vale lembrar também que muitas casas de aposta também não vieram para o país em função disso. Então, no momento que o mercado está regulamentado, vai vir muito mais dinheiro de fora. Empresas como a Bet365, que é uma das maiores do mundo, ela não entrou aqui porque o mercado não está regulamentado. Assim como ela, outras não o fizeram. Então, eu acho que, para o bem do mercado, a regulamentação realmente acaba ajudando a todos que buscam uma indústria saudável, né? É muito importante também que haja esse trabalho de conscientização em relação ao jogo, né? Ao jogo responsável, mas que traga bastante investimento para o país, porque, de fato, nós estamos precisando movimentar nossa indústria aqui, as nossas indústrias, né? A gente está num ano complicado, ainda mais num ano de eleições, então a indústria, os impostos da indústria de aposta, seriam muito bem-vindos aí ao mercado.
Com certeza. E para terminar, Fábio, qual é o próximo objetivo da Wolf? Perspectivas para esse ano, agora com a Copa do Mundo, que tem alguma novidade, algum furo aí para a gente? Fofoca. Nós estamos trabalhando num evento de Copa do Mundo, espero que dê certo. E o nosso objetivo é acordar todo dia com sangue nos olhos, né? É um modo de dizer, né? Com muita gana para fazer acontecer. Então, se hoje nós temos, por exemplo, 103 clubes fechados, eu quero chegar no número 200, se for possível. Se hoje nós temos vários embaixadores fechados, negociados, eu quero aumentar isso, nós queremos organizar muito mais eventos do que temos, enfim, sempre pensar em crescimento, né? Mas crescimento com qualidade, entregando sempre um bom produto e deixando o cliente satisfeito para que a gente consiga ter esse cliente na casa por muitos anos. E, enfim, esse é o nosso objetivo. E tem perspectiva para sair do Brasil ou atingir mercados assim na América Latina, fora do Brasil? Ou ainda não? Olha, essa é uma boa pergunta. Nós já realizamos negócios fora do país. Existe uma possibilidade de fato estabelecer a Wolf na Europa, possivelmente, em função de um negócio que a gente está desenvolvendo. Enfim, como eu gosto muito de esporte e os colaboradores aqui também gostam, essas novidades, oportunidades, elas são sempre encaradas aí como um novo desafio e nós gostamos dos desafios. Então, nós somos movidos a desafios. Então, eu acho que existe a possibilidade, sim, muito em função de um negócio que nós estamos fazendo, mas tudo no seu tempo certo, para não colocar a carroça na frente dos bois. Eu ia falar isso. Tá, joia. Então é isso. Acho que foi muito bom falar com você. Eu agradeço demais seu tempo, sua atenção, em nome da iGaming Brasil. Espero vê-lo novamente em breve, aqui ou pessoalmente. Obrigada. Ana Maria, um prazer participar. Um forte abraço para o Flávio, um amigo Flávio. E, enfim, tudo de bom para vocês. Obrigada. Um abraço, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.